Graça e paz, amados irmãos. Esta é uma noite muito alegre por estarmos unidos para louvar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então quero ler com os amados irmãos um Salmos 133 que diz: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E é sempre essa alegria poder unir, mesmo à distância, mesmo separados uns dos outros, devido a essa pandemia, mas sabemos que os nossos corações estão unidos para um só propósito, que é louvar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, digno de toda a honra, glória e louvor. Então nós nos reunimos mais uma vez para o culto da família, para louvar a esse Deus bendito que um dia, amando-nos, nos salvou, enviando seu Filho para morrer por nós na cruz. Então Ele é único, digno de toda a honra, glória e louvor. Por isso nós separamos este momento especial para louvar a esse Deus bendito. Então, quero convidar vocês a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça nesse instante, para juntos clamarmos pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país, e para que pedir a direção do Senhor para esse culto, que Ele aceite e receba o nosso louvor nessa noite. Então, vamos orar. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, é no nome santo, amado do nosso Senhor e Salvador Jesus que nós, Deus, clamamos a Ti, pedindo, Deus, a direção do Senhor para esse culto. Pai amado, que o Teu coração, Senhor, aceite os nossos louvores, ó Deus, que será entoado nesta noite. Pai Santíssimo, tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Teu nome, Deus, e é para isso que nós somos chamados. Então nos abençoe, nos guarde, ó Deus amado, guarde o nosso país, a nossa cidade, ó Pai, cada um que serve ao Senhor e busca o Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão nessa noite conosco, louvando, glorificando o Teu nome. Seja Deus honrado, seja Deus glorificado o Senhor, por cada lábios que honra, que Deus, cada coração que tem no Senhor o desejo de estar nesse instante buscando o Senhor e se colocando diante do Senhor para o louvor da Tua glória. Abençoa o nosso país, nossos presidentes, nossos governadores, ó Deus, que amam o Senhor, aqueles que buscam e têm buscado o Senhor e têm buscado fazer o melhor pela nossa nação, ó Pai amado, e que muitos inimigos têm se levantado para derrubar o governo, mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus nós clamamos para que isso, Deus, não aconteça. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então abençoa, Senhor, aqueles que estão no leito do hospital, Deus, que agora precisa do Senhor, aqueles que estão morrendo não somente, ó Deus, por causa do corona que nós estamos enfrentando, mas por causa de tantas outras doenças que têm, Deus, passado pelo mundo, Deus, e quero falar principalmente da pior doença, que é o pecado, Pai amado, que tem matado não só o corpo, mas a alma, separando-os, ó Deus eterno, do Senhor, ó Pai. Então, desperta, Deus, aqueles que precisam entender que tem que reconhecer os seus pecados, pedir a Deus perdão a Ti, ó Pai Santíssimo, e que eles recebam do Senhor a preciosa e bendita salvação, assim como nós já recebemos diante do Senhor. É o que nós oramos, agradecidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Agora quero convidá-los a ler conosco Isaías capítulo 61, a partir do verso 1 ao 11. É todo o capítulo. Isaías é um dos profetas maiores, e quando fala de maior não é pela sua grandeza, ou pelo seu conteúdo, mas pela quantidade de coisas que ele escreveu em seu livro. Então, Isaías 61, dos versos 1 ao 11. Eu lerei os números ímpares, os versos ímpares, e os meus filhos lerão os números pares. Então vamos ler comigo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça,
plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os dias destruídos e renovarão a cidade arruinada, destruída de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores, e os vossos vinhateiros. Mas vos sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos glorificaremos. Versículo 7. Por vossas duplas vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles fareis aliança eterna. Versículo 9. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes do meio do seu povo, todos quantos ouvirem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como o noivo que adorna de turbante, como um noivo que se enfeita com as suas joias. Versículo 11. Porque como a terra produz os renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Possamos dizer amém para a palavra do Senhor. Quero repetir só o versículo 10, que diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestiduras de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna do seu atavios, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Né? Essa é o nosso Deus que nos faz alegre e grande promessa. Né? Ele faz um concerto, uma aliança com o seu povo, aqueles que o buscam e que têm o adorado. Então, amém pela palavra do Senhor. Deus, que nós possamos ser agraciados por esse Deus bendito como nós já somos, e receber do Senhor as bênçãos eternas, como Ele nos tem prometido em Tua palavra. Então, amados, esteja com Deus, buscando sempre o nosso Senhor e Salvador, porque, como eu disse, Ele é o único digno de toda a honra, glória e louvor, e que nós fazemos tudo para glorificar o Teu nome. Amém? Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma semana, né, que se encerrou. O Senhor nos protegeu, nos direcionou, nos guardou, nos sustentou, né? Nós temos muito que agradecer ao Senhor. Vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino 335 do cantor cristão, O Gozo da Vida.
irmãos, estamos novamente reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para juntos compartilharmos um pouco mais da palavra do Senhor, que sem dúvida alguma vai abençoar os nossos corações. O mês de maio é reconhecido como o mês das mães, já falamos sobre isso, e também o mês da família. E hoje à noite eu quero trazer alguns princípios que Deus estabeleceu na sua palavra e aquilo que ele falou a respeito da importância e valor da família cristã. O tema é Família Bendita do Senhor. Isaías capítulo 61, versículo 9, o profeta diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Quando você lê esse capítulo maravilhoso de Isaías, você vai verificar que ele é um capítulo profético. Ele se refere a todo o ministério do Senhor Jesus, que além da salvação individual, claro, para aqueles que nele creram e creem, ou aqueles que ficaram firmados na promessa da vinda de Jesus no Antigo Testamento, mas o objetivo era criar um povo seu, uma família sua. Eu acho fantástico porque quando Pedro declara na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 9 e 10, ele diz assim, 1 Pedro 2, 9 e 10, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, adquiridos através de Jesus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, quer dizer, somos uma família de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Toda família tem privilégios e responsabilidades. Nesse texto que Pedro nos apresenta, ele diz que, como povo de Deus, como família de Deus, nós temos que anunciar a todos, para que mais pessoas possam vir fazer parte desta abençoada família de Deus, que além de ainda estar na terra, também é uma família celestial. Aqueles que partiram antes, nós já vimos isso, estão na presença do Senhor após a sua ressurreição. Mas para fazer parte dessa abençoada família, Jesus, claro, sem desprezar Maria, que cedeu o seu útero para que Jesus fosse obra do Espírito Santo sem pecado, né? E também a presença de suas irmãs e seus irmãos, dois deles, quando você lê, Tiago escreveu aquela carta maravilhosa e Judas escreveu também aquela carta maravilhosa. Eles se tornaram, depois da ressurreição do Senhor Jesus, líderes da igreja em Jerusalém. Que maravilha! Mas Jesus disse assim, em Mateus capítulo 12, versículos 46 até 50, olhem, sem desprezar esta que seria a sua família terrena. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Também muitas irmãs, não sabemos quantos. Irmãos, diz a história judaica que eram 4, 2 deles convertidos, que nós já destacamos. Procurando falar-lhe. Alguém lhe disse, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. 48, ele, porém, respondeu aos que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E aí ele faz essa declaração maravilhosa. E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis aí a minha mãe e os meus irmãos. E aí finaliza, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste. Qual é a vontade do Pai Celeste? É que todas as pessoas sejam salvas. E ele diz,
esse é meu irmão, irmã e mãe. Quer dizer, faz parte da minha família, essa família celestial. A terrena, ela, infelizmente, às vezes acaba rapidamente. Mas a celestial não, ela é eterna. Deus nos fez, através de Jesus, algo maravilhoso. Ele diz assim em 1 João 1,12, que os irmãos conhecem profundamente, 12, 13. Ele diz que nós somos filhos de Deus. Que coisa fantástica. Olha lá, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam o presente de Deus, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos. Não é a adoção, nós somos gerados pelo Espírito Santo, a saber, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Então a gente se lembra desde o Éden, quando Deus fez tudo tão perfeito, e nós já falamos numa das nossas reflexões sobre isso, Deus nunca, jamais abandonou a sua criação. Lembram-se lá no capítulo 3:8, quando na viração, à tardezinha, de Gênesis capítulo 3, eles ouviam a voz do Senhor, quer dizer, Deus sempre presente. Como é que está a situação? Se preocupando com os seres maravilhosos que Ele criou, porque era a família de Deus. Um linguajar bem simplista, imagine, Deus querendo que a sua família realmente chegasse até nós e depois celestial. 3:8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, quer dizer, quase à noite, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Claro, eles haviam pecado contra Deus, mas continuaram fazendo parte da família. E aí então nós conhecemos a história, eles foram expulsos. E Deus impediu que eles pecassem eternamente, para morrer eternamente, sem nenhuma chance de salvação. Aí, mais tarde, Deus lhe concedeu Sete, quer dizer, o nome, o filho, Sete, no lugar de Abel, que Caim tinha assassinado. E eu acho interessante, nesse período em que eles foram expulsos do jardim do Éden, até que Deus deu Sete, e até que ele gerou um filho chamado Enos, há um distanciamento de aproximadamente 300 anos. E aí a gente fica maravilhado quando você lê Gênesis capítulo 5, para mostrar como é que a família sempre esteve no plano de Deus. Então você verifica capítulo 5, capítulo 4, versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Até então não, em razão do pecado. Nós não sabemos quais as circunstâncias, né? Mas Deus não havia sido invocado. Adão e Eva não devem ter pedido perdão a Deus, e precisou, através de Sete, que gerou um filho, Enos, sem dúvida que ouviu do seu pai, dos seus avós, sobre a questão do pecado, e aí voltou-se a glorificar a Deus, a invocar o nome do Senhor. E aí, quando os irmãos vão lendo, por exemplo, 5:22, a gente descobre uma pessoa que todos nós gostamos, já ouvimos e já pregamos sobre isso. 22, andou Enoque com Deus. Mas na história, quando você vai fazendo uma avaliação, a gente descobre, meus amados irmãos, que Enos, o filho de Sete, foi tataravô de Enoque. Dá para entender isso? Quer dizer, através das gerações, Enoque entendeu a importância e o valor de Deus, porque foi lhe transmitido através de Enos e assim por diante. E aí, observem que Enoque foi bisavô de Noé. Olha lá, Gênesis capítulo 5, né? Aliás, capítulo 6, versículo 9, a gente lê assim: e eis a história de Noé, né? Deus aliviou. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Por quê? Noé andava com Deus.
Quer dizer, a família de Deus sendo ou continuando a ser estabelecida. E aí, quando você vai conhecer um pouco da genealogia de Noé, você descobre que ele gerou 3 filhos. Lembra-se? Sem, Cão e Jafé. Aí, quando você vai para o capítulo 11, a gente descobre que Abrão, na época e depois Abraão, ele, meus amados irmãos, é descendente de um dos filhos de Noé, Sem, de 9ª geração. E aí a história nós conhecemos de Gênesis 12:3, porque era uma promessa que Deus havia feito e Deus não deixaria de cumprir a sua promessa. Ele diz então assim, olha lá, Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que profecia? Em ti, referindo-se a Abraão, em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Por isso chegou até nós. O segredo, meus amados irmãos, sempre foi, é e será. É o passar a tocha, quer dizer, é lembrar da importância de Deus na família. Quando Moisés escreveu no livro de Deuteronômio, capítulo 6, ele foi muito claro quando ele destaca a importância de se passar a palavra do Senhor. Capítulo 6, versículos 6 a 9, ele diz assim, estas palavras que hoje te ordeno, Deus falou, estarão no teu coração e as inculcarás, colocará na cabeça, na mente de teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa. É o ensino bíblico para os filhos, para os netos, etc. Olha lá, a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, atitudes, comportamento, palavreado, bondade, amor. E ao deitar-se e levantar-se, eu já disse muitas vezes que quando eu vi minha mãe ajoelhada, mesmo com alta idade, lendo a Bíblia, eu achei que aquilo era importante, desde o começo na minha vida. E também Moisés diz, e atarás, que ele colocará nas mãos, e atará por sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos. E ainda as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Antigamente, eu me lembro que depois que mamãe e papai adquiriram uma geladeira, tinha versículos bíblicos anexados, semanais. Então a gente abria a geladeira, onde todo mundo geralmente vai pegar alguma coisa deliciosa, e aí tinha um versículo bíblico, semanal, depois se trocava. Ainda ele diz no capítulo 11, versículos do mesmo livro de Deuteronômio, Moisés dizendo, versículo 18, ele volta a repetir, olha lá, 18 até 21, ponde estas minhas palavras, onde? No vosso coração, para que estejam por frontal entre os vossos olhos, ensinai a vossos filhos, olha lá, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho, deitando-os e levantando-os. 20, escrevei-a nos umbrais, quer dizer, aquela parte, a ombreira da porta, né, da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e que sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Promessa de Deus. Eu me lembro, meus amados irmãos, sobre Asaf. Asaf, no tempo do rei Davi, ele foi considerado um profeta. Ele era um poeta. Ele escreveu 12 salmos e era um homem considerado ministro de música, um homem especializado na questão de louvar a Deus. E quando ele escreve num dos seus salmos, Salmo 78, versículos de 1 a 7, ele exatamente relata aquilo que ele ouviu. O que ouvimos e aprendemos, versículos 3 até versículo 7. Diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não os encobriremos aos nossos filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, tem feito e ainda fará. Diz o texto, e ele estabeleceu
um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Eu passar a tocha, como destaquei, a fim de que a nova geração conhecesse a Deus. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e observe, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Quer dizer, a decisão maravilhosa de ser membro da família de Deus é de cada um. Nós sabemos disso. A porta de entrada sempre está aberta. Aliás, ela fica fechada do lado de dentro. Lembra-se quando Apocalipse capítulo 3, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei e cearei com ele. Então, eu me lembro de um quadro muito famoso há muito tempo, que eu não me lembro o seu autor agora, mas ele, quando eu cheguei numa igreja batista em Rua de Ramos, havia um quadro, eu não sei onde é que estava, e havia uma mão simbolizando que estava batendo a porta, né? Mas a fechadura é sempre do lado de dentro. É o nosso coração, quando se abre ou se não se abre. E Jesus disse: deixe-me entrar, eu quero fazer morada na sua vida, eu quero transformar a sua vida. Nós conhecemos muitos exemplos bíblicos do passado, do presente, de famílias que influenciaram e que são uma bênção, né? Desde o passado e também nos nossos dias. Influenciam pessoas a cada dia para que a família de Deus, a família abençoada de Deus cresça. Eu quero destacar mais um pouquinho um homem, e a gente vai ver quem é que influenciou a sua vida. Esse foi Josué. Josué significa Yahvé é salvação, Deus é salvação. E ele escreveu há mais ou menos 3.400 anos atrás, quando diante de uma situação crítica, ele teve a coragem de tomar uma decisão indiscutível, correta, sem ser influenciado. Josué, capítulo 24, versículo 15, que geralmente é um tema que se faz no mês de maio para as famílias, diz assim: porque se vos parece mal servir ao Senhor, dizendo a todo o povo, substituto de Moisés, vamos destacar algumas coisas daqui a pouco. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vocês tomem decisão. Agora, a decisão é de vocês. Agora eu vou tomar uma decisão muito séria. Se vocês quiserem me seguir, amém por isso. O povo seguiu, pelo menos temporariamente. Mas ele declarou: olha lá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a continuidade da família abençoada de Deus. Não importa o que venha a acontecer. É uma decisão radical. Não vou abrir mão. Eu vou seguir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Se alguém da casa não quiser, é aquilo que destacamos. O problema passa a ser da pessoa. Agora, por que teve essa decisão tão fantástica? Sabem por quê? Houve um homem que orientou, houve um homem que sugeriu para ele tomar decisões de conformidade com o coração de Deus. Tanto é que, na época para a escolha, Deus e Moisés estavam conversando. Quando Moisés estava finalizando o ministério dos seus 40 anos para conduzir a nação de Israel até Canaã, e ele chega à região limítrofe, e aí era o seu tempo, estava com 120 anos, e era o seu tempo agora de passar a liderança. E aí alguém o vinha acompanhando. Quando você lê o livro de Reis, capítulo 17, a gente descobre que Josué era um dos chefes dos exércitos da nação de Israel. 17:9 diz assim. 1 Reis, aliás, Êxodo, capítulo 17,
Versículo 9, a gente lê assim: com isso ordenou Moisés a Josué. Então ele era o chefe dos exércitos da nação de Israel. Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Ele já tinha uma liderança com esses soldados de Deus e os soldados da nação de Israel. Mas observem no capítulo 27, agora do livro de Números, versículos 15 a 20, Números, capítulo 27, versículos 15 a 20. Então disse Moisés ao Senhor: ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. A escolha era de Deus, por isso que Josué tomou uma decisão bem radical. Que saia adiante deles, quer dizer, seja um líder, e que entre adiante deles, e que observe, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. A liderança é importante no lar. Se alguns filhos não querem, isso é o problema deles. Então, meus amados irmãos, ele entendeu como era importante andar como Moisés. No capítulo 34 de Deuteronômio, o último capítulo, de Deuteronômio, quem escreveu foi Josué. Moisés já havia falecido, como eu já disse, com 120 anos. E aí, no capítulo 34, versículos 9 a 12, olha a importância da liderança, de pessoas que marcam as vidas, de pessoas que marcam as nossas vidas. Eu tenho muitos que marcaram as minhas vidas, os irmãos têm tantos que marcaram as suas vidas. E vão se lembrar deles, fizeram história. Moisés foi um servo do Senhor que fez história, não apenas para toda a comunidade de Israel, mas fez história também individualmente. Olha o que Josué escreveu logo após a sua morte, Então, versículo, vamos dar uma olhada, 34, versículos 9 a 12, encerrando o livro de Deuteronômio. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Porquanto Moisés lhes impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram com que o Senhor ordenara a Moisés. Olha que coisa maravilhosa de um líder espiritual, de intimidade com Deus. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Eu às vezes questiono Deus, como fazem falta tais homens e mulheres como de antigamente. Olha, a intimidade com Deus, Deus falando face a face. No tocante a todos os sinais e as maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Então, não é difícil a gente entender. Por que é que então Josué toma aquela decisão? Vocês sigam a quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós continuaremos servindo ao Senhor. Eu sou de 8ª geração de evangélicos. Fico pensando, e agradecendo pelos meus antepassados, que eles um dia tomaram uma decisão importante. Eu me lembro que meu avô sempre mencionava, eu nunca me esqueci, de Lisânias de Cerqueira Leite, no JMC, lá em Jandira, aquela região aí próxima de São Paulo, que ele tomou a decisão de seguir a Jesus. E de lá para cá, as famílias começaram a seguir o exemplo daquele amado irmão, Lisânias de Cerqueira Leite. Para que a família do Senhor, a abençoada família do Senhor, continuasse. Ela chegou até mim, chegou a tantos quantos têm conhecido o Senhor. Quando Paulo escreve em Efésios, capítulo 3, versículos
Versículo 6, ele diz assim: a saber que os gentios são herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Qual a promessa? De fazer, através do Senhor Jesus, essa família abençoada, uma família cristã, para estarmos aqui um dia estarmos definitivamente na presença do Senhor. Então, isso é maravilhoso, nós somos co-herdeiros, amados. Quando ele, ainda no versículo, capítulo 3, no versículo 14 e 15 de Efésios 3, né? Ele ainda continua: por esta causa, qual? Pelo amor de Deus, por tê-lo salvo, e ter salvo também tantos, e mesmo aqueles pela fé, e ainda a salvação estendida até que ele não volte, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome, observem, toda a família, de quem toma o nome toda a família, e ele diz tanto no céu como sobre a terra. Família, 15, né? Que lemos, toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Quer dizer, a continuidade desta preciosa família celestial. E ainda no capítulo 2, versículo 19, isso é maravilhoso, né? Olha o que ele diz: assim, referindo-se a todo o povo do Senhor, diz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Quer dizer, nós estamos de passagem, assim como a nação de Israel. Estamos de passagem, estamos chegando. E ele diz assim, olha que coisa fantástica, mas com cidadãos dos santos, participação. E ele conclui, e sois da família de Deus. Irmãos, que família abençoada. Então a promessa de Deus, ela é maravilhosa, aleluias por isso. Essa família começa aqui na terra, começou lá no passado, lá no Éden. E ela vem vindo, mas não é para ficar aqui. Ela é uma família celestial. Nós estaremos para sempre com o Senhor, falamos outro dia. Por quê? Porque é uma família de Deus, ela pertence a Deus, não pertence a nós. Ela é uma família abençoada. Então, meus amados irmãos, vamos continuar tomando decisões importantes para que esta família abençoada, esta família cristã, essa família celestial cresça para a honra e glória do Senhor. Vamos sair do nosso estágio de acomodação sem nenhuma crítica, mas vamos insistentemente em busca daquelas pessoas que precisam conhecer a importância e valor da família abençoada do Senhor. O galardão nós receberemos lá. E isso Deus nos dará com certeza. Deus abençoe, pastor Guidolin e Miriam. Antes de orar, eu quero lembrar um detalhe importante. Há alguns irmãos que precisam das nossas orações. Estou mencionando alguns que conhecemos. Temos a irmã Lourdes, temos o Herbert, temos a irmã Luísa e temos a irmã Cleusa e tantos outros que precisam das nossas orações. E também destacando que no próximo dia 26, uma irmã muito especial da nossa igreja, que tem um coração também na obra do Senhor, para cuidar das crianças que cuidamos, por volta de 50 crianças, irmã Yolanda, e faz tudo com muito amor, faz aniversário. Então vamos orar agradecendo a Deus por esse momento especial. E que Deus abençoe os irmãos. Na próxima quarta-feira, se o Senhor permitir, continuaremos estudando Eclesiastes. Dá uma boa lida para facilitar um pouco o entendimento. Oremos. Nosso querido e amado Pai, nós louvamos porque a palavra do Senhor, ela é tão completa. Ela não precisa, Deus, de nenhum acréscimo. Ela é maravilhosa. E obrigado, Deus, porque desde o princípio, no coração do Senhor, o Senhor já estabeleceu uma família do Senhor, família abençoada, família celestial.
Uma família que vive temporariamente agora na terra como nos nossos dias, mas que aguardamos a revelação do Senhor para juntos estarmos eternamente na tua presença e revermos os nossos queridos que fazem parte desta família também agora celestial. Deus permita que cada um de nós, na nossa família, possamos continuar ou então ter decisões que realmente sejam do coração do Senhor. Que possamos testemunhar, Deus, para que essa família cresça para a honra e glória do teu santo nome. Há tantos, Deus, que não pertencem a essa família abençoada, a família do Senhor. Por favor, nos coloque essa ousadia para sair, evangelizar, distribuir folhetos, usar os meios lícitos de comunicação. Nós entregamos, Jesus amado, todas estas famílias que conhecemos e as que não conhecemos, e agradecemos por aquelas do passado, que foram uma bênção e são uma bênção para cada um de nós. E queremos mais uma vez, Deus, nos lembrar dos nossos queridos que precisam, Deus, da tua graça e misericórdia. E nos lembramos nesta noite da tua serva irmã Lourdes, do Herbert, nos lembramos da irmã Cleusa, Deus, da irmã Luísa e de tantos outros que nos lembramos, não nos lembramos. Oramos também com gratidão pelo aniversário da tua serva, irmã Yolanda, que o Senhor continue acrescentando as bênçãos especiais. Todas as famílias pertencem ao Senhor. Elas estão no teu altar. E a nossa oração com gratidão, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Vamos continuar louvando e adorando o nosso Deus, nosso Senhor, o Deus da família, nosso Deus Criador, o único digno de ser louvado e adorado e glorificado.
o teu nome, porque só o Senhor é digno de ser louvado, o único digno de todo louvor, toda adoração. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Salvador, nosso Rei, o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Recebam a bênção apostólica e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus Pai, as consolações, a presença do Santo Espírito amados, continuem conosco hoje e para sempre. Amém.